Então, primeiro agradecer a chuva, agradecer ao DOP pela oportunidade, pelo convite, agradecer os nossos participantes da mesa e, sem demorar muito mais tempo, a gente partir para a apresentação do Carlos. Vamos tratar aqui do papel dos biocombustíveis na descarbonização e especialmente no modal marítimo. Eu me lembro da primeira vez que a gente discutiu isso no fórum da UDOP. Eu não sei se foi em julho ou novembro, mas faz 2 anos, em que a gente foi introduzido no tema aqui em Araçatuba. E desde então, muito se avançou. Nós temos aqui a Cláudia, que vai poder contar um pouco de tudo que se tem discutido do lado regulatório. Espero o Carlos trazer aí algumas importâncias, uns importantes desenvolvimentos do lado técnico. Nós temos o nosso comandante, Fernando, que também, 2 anos atrás, também já esteve aqui, nos liderando no assunto. E o Giuseppe depois vai trazer tudo que o Mato Grosso está produzindo de etanol e de biocombustível. Então, fala com propriedade nesse sentido. Desafios são grandes. A indústria, o modal marítimo, de fato, é um grande consumidor de combustíveis líquidos no mundo. E para o Brasil tem uma importância ainda maior, além do que todas as próprias operadoras, os embarcadores do setor. Todas as exportações, 90% das exportações brasileiras são via o modal marítimo. E esse é a maior agressão em termos de emissão de carbono de qualquer produto brasileiro que vai ser comercializado, de longe, de longe. Então, se a gente conseguir qualquer redução, mais um ganho competitivo da nossa produção, do nosso país, da nossa indústria, do nosso agronegócio no mundo. Vou deixar para o final, a gente vai fazer um debate. A Cláudia também vai fazer uma pequena apresentação e no final, tanto o comandante quanto o Giuseppe, a gente vai ficar aqui na frente para as perguntas. Pedir para a Cláudia agora, da FS. A Cláudia tem representado o nosso setor de biocombustíveis, é a liderança nesse assunto, tem encabeçado aí e representado o setor nas discussões internacionais. Pedir para ela fazer pequena palavra do que tem acontecido para a gente. Obrigada, Rodrigo. Tenho defendido porque eu tenho, acho que uma equipe, parceiros, do setor que tem apoiado muito a gente na defesa, E obrigada pelo convite ao DOP. É um prazer estar aqui. Eu estou em casa, praticamente, porque meu sogro e minha sogra moram em Birigui, então hoje eu dormi em casa, tomei café da manhã em casa e vim, apesar de morar em São Paulo. E é um prazer também estar dividindo aqui com o comandante Fernando também. Eu comento que a Marinha tem sido quase minha segunda casa também, além da FS, de todo o desafio que a gente está vivendo em conjunto. Obrigada. Bom, para quem... Eu acho que boa parte das pessoas devem conhecer um pouco a AFS, A AFS é uma produtora de etanol de milho, e depois o Giuseppe vai poder falar um pouquinho sobre o setor. Eu tinha até alguns slides aqui, mas eu vou deixar ele comentar melhor. E a gente tem vivido intensamente aí a defesa e o papel não só do etanol, mas do biocombustível na navegação. Na navegação, a gente está um passo atrás aí, das discussões da aviação. A gente está num momento de escrever regulamentação, framework regulatório, como que a gente vai tratar aí os novos combustíveis e os combustíveis que a gente tem hoje que a gente pode utilizar. E o que a gente quer, como posição brasileira, é garantir que o biocombustível esteja nessa pauta. Durante um determinado momento, comandante Fernandão, uns 2 anos atrás, o etanol nem aparecia nessa discussão. E agradeço muito aí a Marinha por ter levantado tanto a necessidade quanto o gap de se falar em etanol como um combustível de descarbonização. Isso tem muito a ver com a questão de desinformação, ou falta, não vou nem falar desinformação, a falta de informação lá fora. Como nós produzimos etanol? Como a gente pode garantir que é de uma maneira sustentável? E essa hoje é a preocupação nossa dentro do arcabouço aí regulatório do IMO. Bom, trazendo aqui, eu acho que o Carlos comentou rapidamente, a gente tem uma estratégia 2030 de redução de gás de efeito estufa no IMO, é uma estratégia que foi consolidada em 2023, e ela tem
ela tem um propósito de começar a implementação propriamente dita em 27, né? Net Zero em 2050 e com alguns milestones até 2050. Né? Em 2030, você ter aí pelo menos 40% de redução de intensidade de carbono, sendo que 5 a 10% dessa redução tem que ser com combustíveis que eles chamam de zero ou near zero emissões. E o que é esse zero ou near zero emissões? A gente ainda está discutindo, né, no âmbito da ONU, essa definição de que é um combustível próximo de zero ou zero. Né? O que a gente cuida é que essa definição seja agnóstica. Né? O que a gente quer dizer com isso? Né? A gente consegue perceber que, muitas vezes, essa definição ela vem do combustível de segunda geração, provindo de resíduo, né? Ou mesmo quando a gente fala de biocombustível e quando a gente fala de combustíveis que com alto nível de eletrificação, né, que são High Electrified Fuels, né, que são e-fuels, né, que pode ser o e-metanol, que no caso da aviação é o e-SAF. Né, então, são combustíveis que têm muita energia elétrica, né, que você faz hidrogênio, e você tem ali ainda a produção de combustíveis eletrificáveis. Então, esses 5 a 10% é que você vai ter que usar tecnologias de baixo carbono. Né, e o que a gente cuida é para que o etanol e os biocombustíveis estejam aí como combustíveis a serem considerados. E reduzir pelo menos de 20% a 30% quando a gente compara em 2030 com 2008, as emissões. Né? Então, a gente tem um outro milestone em 2040, que é buscar pelo menos 70% de emissões até 80% de redução de emissão em 2040, sendo que em 2050 a gente chegaria ao net zero. E como que se consegue isso? Né? A IMO estabeleceu que ela vai modificar, né, a Bíblia dela, que é a Marpol, né, no aspecto do meio ambiente, o anexo 6º, e ela vai contemplar duas medidas, uma medida técnica e uma medida financeira, né, econômico-financeira. E essa medida econômico-financeira é para você dar incentivo, né, para você conseguir contribuir que você consiga realmente a redução e usar a medida técnica. A medida técnica é o GFI, né, que a gente chama, que é um registro onde você vai ter o quanto que foi consumido de combustível, qual que é a intensidade de carbono daquele combustível. Então, você vai conseguir contemplar isso e você vai comparar isso. Então, você vai ter um limite de emissão, aquela emissão vai ser comparada. A medida econômico-financeira é a que está sendo discutida atualmente. Né? Então, a previsão é que março, né, essa medida seja definida. Né? Então, existem várias defesas, né, existem algumas medidas, e o comandante Fernando vai entrar um pouco mais de detalhe em quais medidas estão na mesa, mas uma delas é defendida pelo Brasil, né, e ela tem um menor impacto nos fretes aí internacionais. Né? É muito importante a gente falar sobre isso. Né? O Rodrigo comentou aqui, 90% das cargas mundiais, né, são feitas através da navegação internacional. Né? Então, isso quer dizer que toda a parte de alimentação, né, commodities principalmente, né, cargas pesadas vão ser impactadas quando a gente tem uma taxa pura, né, uma taxa que vai olhar só realmente peso, distância. Então, a gente tem que cuidar realmente que o fator econômico, né, seja cuidado com bastante atenção. E como que a gente vai tratar o mecanismo técnico? A gente está dentro de uma discussão, dentro do IMO, que é o LCA Guideline. O LCA Guideline é como se fosse a Bíblia aí para contabilizações de carbono de combustíveis. Né? Então, aqui é como é o framework, como que vai ser essa contabilização, vai ser através de um LCA, né, uma análise de ciclo de vida, né, conhecida aqui no Brasil, a tradução, né, é muito parecida com o que o RenovaBio traz, só que tem algumas diferenças, e eu vou trazer aqui um pouquinho das diferenças. MEPC é a reunião, né, é o comitê do meio ambiente, dentro do aspecto aí da IMO. A gente participou da 81 e da 82, e eu vou trazer aqui um resuminho básico, e configurou ali, mas é um resumo básico. No 81, a gente já trouxe, né, que queríamos garantir que os valores que tivessem numa tabela de valores de combustíveis fossem regionais. O que significa isso? É que você tem valores default, né, valores de carbon intensity para vários combustíveis,
que a gente queria era garantir a particularidade do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma capacidade de produzir biocombustível, etanol principalmente, com uma baixa pegada de carbono, né? E aí eu trago até o caso aqui do etanol de milho. A gente tem uma comparação com o etanol de milho americano, né? Que a gente tem uma emissão muito menor do que o etanol de milho americano. A gente usa biomassa, a gente tem a segunda safra. Então, a característica é muito diferente. Posso até citar a questão da cana. A gente tem etanol de cana em outros países também, por exemplo, na Índia, né? E a intensidade de carbono do Brasil é muito menor do que em outros países. Então, a gente tem que garantir que esse valor ele seja representativo o suficiente para que a gente a gente consiga mostrar que o valor do Brasil tem a capacidade de ter o maior potencial de redução de emissão. Outras questões que a gente tem discutido é o iLook, não sei se todos estão familiarizados com esse termo, é mudança do uso do solo indireto, são os efeitos induzidos em virtude da mudança do uso do solo. Se você tem uma área para cultivo de biocombustível, qual que é o efeito disso em outra área, né, com relação ao desmatamento, com relação à redução de disponibilidade de alimentos. Então, a gente teve uma discussão bem intensa com relação ao iLook. Em outras jurisdições, o iLook é quantitativo. No IMO, a gente conseguiu lutar para que ele fosse um valor, que ele fosse qualitativo, né? Ele seja em nível de risco, risk approach, que a gente chama, né? Análise de risco, né? Se tem um risco alto ou um risco baixo com relação à cultura e o projeto específico. Então, passando já com o que a gente já trouxe aqui para o MPC 82, baseado nisso, que ainda é uma linha de defesa, não está totalmente batido o martelo, então o Brasil tem trabalhado bastante aí para defender os pontos, principalmente, e com relação às certificações também, que eu esqueci de comentar. A gente trouxe na última reunião a questão da importância e o papel do biocombustível, né, para a gente começar a trazer informação para aquela plenária que não conhece a forma como o Brasil faz biocombustível, né? Então, a gente trouxe questões estratégicas importantes com relação ao biodiesel, por exemplo, poderia ser usado como drop-in, o etanol poderia ser usado em máquinas que a gente tem hoje a metanol, o Carlos expôs aqui perfeitamente, e aqui a gente tem até um caso da Wärtsilä. Esse slide aqui foi até teste com a Raízen, né, com o etanol da Raízen, que usa o etanol nas máquinas da Wärtsilä, no motor bifuel que o Carlos trouxe. Então, ele dá um potencial de redução de 68%, quando a gente olha a pegada de carbono do etanol brasileiro. Tá? E esse aqui a gente está falando do 1G. Quando a gente vai para o 2G, tem até valores maiores, né? Então, quando a gente olha na perspectiva de disponibilidade de combustível e necessidade de troca de embarcações e frota, a gente tem que combinar essas duas coisas, né? A gente fez uma publicação lá no IMO sobre uma análise sobre as frotas hoje existentes no mundo inteiro. A média de anos que a gente tem é de 22 anos, a média. E geralmente a vida útil de uma embarcação é de 30, com máximo 40 anos, quando você faz aí um retrofit. Então, você tem embarcações relativamente antigas, que você vai precisar trocar no curto espaço de tempo. Se a gente esperar novas tecnologias que ainda vão ser consideradas, testadas, viabilizadas, essas frotas vão acabar sendo trocadas pelos mesmos combustíveis que a gente ainda usa, o bunker, e daqui a 30 anos vai ser trocado. E aí, rapaz, a gente está em 2024, daqui a 30 anos a gente está falando em 2050, e aquele zero que era zero não vai ser mais zero, né? Bom, aqui um pouquinho sobre, eu não sei se todo mundo conhece a particularidade do etanol de milho, mas o etanol de milho, a gente pega o milho, divide em 3 partes, né? Um terço disso é o etanol, a sacarose, outro 1/3 é para nutrição animal, DDG e óleo de milho, e o outro 1/3 que a gente fala é o CO2, né? O carbono, que a gente consegue, inclusive, a IFS tem um projeto de captura de CO2, que pode trazer esse etanol, ainda tem um valor, ainda uma intensidade de carbono menor ainda. Tá? E eu não vou me prender muito aqui na questão de produção de etanol, e inclusive, participação do etanol de milho na matriz, porque eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso com o Giuseppe. Mas hoje, né, o etanol de milho, hoje a gente tem uma produção de etanol aproximadamente de 35 bilhões de litros, né, sendo que a participação do etanol de milho está em torno de 14%.
Esse número aqui está um pouco desatualizado, ele é de 23, então a gente tem que atualizar ele para 24, acho que está em torno já de quase 20%. E a gente tem um potencial de produção de etanol, não só de milho, inclusive de cana em áreas degradadas, no efeito que a gente chama de polpa-terra, ainda muito grande. Tem tempo ainda aí? Não, acabou? Já? Já acabou meu tempo? Tá. Então, deixa eu passar. Eu vou passar esse slide aqui, que é sobre a perspectiva da própria IEA, da Agência Internacional de Energia, que traz já uma perspectiva do uso de biocombustíveis na matriz do mundo para navegação, para shipping, né? Uma participação interessante aqui de biocombustível. Então, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que mostrar que a gente tem capacidade. Qual que é a principal preocupação quando a gente está nesse âmbito? A gente tem que aplicar as melhores práticas, a gente tem que ter um sistema de certificação robusto, que vá mostrar que aquele, ou milho, ou cana, ou soja, que está sendo produzido o biocombustível não esteja vinculado a nenhuma mudança do uso do solo direto. A gente precisa dessas informações, a gente precisa de informações com relação à compliance ambiental e social, porque a sustentabilidade está vinculada à questão social também. E aqui, um parâmetro interessante que saiu no último caderno, análise de conjuntura da EPE sobre biocombustível, ele traz que, se a gente vai no efeito poupa-terra, que é usando área degradada, aumento de produtividade, aumento da segunda safra, a gente tem um potencial de sair de produção de biocombustível, aqui o etanol é o azul, né, de 35 bilhões de litros para 58, que seria o cenário mais provável. E se a gente fosse usar toda essa área, todo esse efeito poupa-terra, a gente teria potencial ainda de 120. Então, assim, o Brasil está preparado para isso, né? Ele consegue dar escalabilidade, ele consegue... Um ponto interessante que o shipping tem a preocupação é a questão da infraestrutura, né? A infraestrutura do etanol, ela é muito compatível com a estrutura existente hoje para bunker, né? A gente pode falar que não tem estrutura para tudo isso de etanol nos portos ou nos dutos, mas o que a gente sabe é que a estrutura ainda é muito parecida entre o etanol e o bunker. Então, você vai precisar fazer poucas adaptações entre as duas estruturas. Bom, eu vou passar rapidamente aqui com relação ao LCA. Ele olha aí a análise de ciclo de vida. Importante a gente trazer que o LCA, dentro do IMO, ele vai olhar não só o Core LCA, que é a fase agrícola, fase industrial, etanol e o fase de uso, ele também vai olhar o iLook e o DLook. O que é isso? O DLook é a mudança do uso do solo. Ela tem que ocorrer até 2008, então a data de corte é em 2008, como qualquer outra regulamentação internacional. E o iLook ele vai olhar de uma perspectiva qualitativa, se teve um risco alto ou um risco baixo. Aqui, o Brasil, né, numa categoria, quando a gente compara aí com o etanol de milho americano, né, aqui a média, tanto cana quanto milho, em torno de 28 gramas de CO2 por megajoule, isso é dado do RenovaBio, tá? É a média do RenovaBio de todos os etanóis. E quando a gente pode adicionar ainda a captura, a gente pode chegar em valores negativos. Então, o que a gente quer cuidar é que lá no IMO a gente tenha um tratamento sobre a matéria-prima agnóstico, né? Que se eu consigo ter um valor próximo de zero ou negativo, que ele tenha que ser considerado na solução. Aqui o caso da FS especificamente, quando a gente coloca o BECS, a gente consegue em menos 13, quando a gente pega o Carbon Intensity, que hoje a gente tem certificado aqui da FS. E o ponto da certificação é que a gente vai ter que cuidar que a certificação... A gente tem o cut-off date de 2008, a gente tem que ter rastreabilidade de todas as plantas, né? Então, assim, a gente tem um trabalho a ser desenvolvido para aqueles que querem estar nesse mercado, não só para a navegação, mas para a aviação também, de certificação dessas áreas e dessas plantas. E ter o controle desses aspectos, né? Então, a gente está lutando hoje para que a gente tenha um sistema aí de certificação não só robusto, mas também que ele seja baseado já em práticas que a gente já faz. Bom, é isso. Obrigada. Bom, rapidamente chamar todos os nossos outros debatedores aqui para frente. Cláudia também. Enquanto a gente vai montando aqui, só um comentário, assim, impressionante. Quanto a gente avançou nos últimos 2 anos, né? Todo esse trabalho que a Cláudia disse de colocar o etanol, né, na discussão e na regulamentação. E aí eu vou pedir para o Fernando dizer, então, quais são as perspectivas, de fato, disso poder acontecer e a gente ter a decisão regulatória antes da tecnológica, como a Cláudia disse, né? Porque os navios precisam ser comprados.
Tá bom, bom dia a todos. Sou o comandante Fernando, oficial da Marinha, na reserva e trabalhando nesses assuntos da IMO. Mas antes eu queria agradecer o convite da UDOP, do Dr. Salib, né, para eu participar desse seminário. Não é a primeira vez que tenho estado aqui nesse seminário, importantíssimo, em magnitude, troca de informações, um catalisador, né, de ações, né, aqui, além do network, certamente, muito do empreendedorismo deve sair desses eventos e eu sou orgulhoso de poder fazer parte, né, dele. Mas nós estamos muito longe, né, do mar, como a gente sempre fala, e o modal shipping, que foi falado aqui, ele tem várias especificidades, né? São de 70 a 100 mil navios no mundo que fazem o transporte internacional, né, do modal marítimo, como foi dito, emite 3% dos gases de efeito estufa, CO2, né, óxido de nitrogênio e metano, mas transporta mais de 80% das cargas no mundo. Então, o que nós temos aqui no oeste de São Paulo deve ter vindo de navio e muito dos nossos produtos são transportados por navios. E para gerir, né, esse transporte internacional, não há nenhum mando, né, de país sobre esse segmento. Existe, sim, uma organização, que é uma agência da ONU, que é a IMO, né, para a navegação internacional. É mais ou menos um clube de 176 países, né, Estados-membros, e lá é decidido, em termos de segurança de navios, das tripulações e proteção ambiental, tudo que tem que entrar em vigor nesse segmento, nesse modal. Não tem como ficar fora disso, porque para você ter navio empregado internacionalmente, para ter carga embarcada nesse navio, tem que seguir as regras da IMO. Então, as regras da IMO, quando entram em vigor lá, né, independente de ser internalizado ou não pelos países, elas passam a estar em vigor no mundo inteiro. O navio é um ente, um animal, como falou, caro, né, e complexo, né? Ele é dono, ele tem um proprietário, que chama o grupo que o construiu, né? Tem o grupo que arma o navio, põe os equipamentos que ele precisa para navegar, tem os afretadores, aqueles que vão usá-lo, e o dono da carga, que até somos nós, né, que embarcamos nesse navio. Todos esses pagam alguma coisa para o navio e recebem, que é o serviço do transporte. Sobre esse segmento, então, recentemente, certamente pela questão ambiental, o aquecimento mundial e também provavelmente por uma falta de energia, em um futuro que talvez não seja nem tão distante assim, houve uma pressão pela descarbonização, que é dentro do Acordo de Paris para todos os países, mas dentro da IMO, né, esse segmento da navegação e o aéreo, pelo protocolo de Kyoto, foi atribuído à IMO e à ICAO. Então, a IMO tem agora essas metas, que foram mostradas aqui, e essas metas, para serem cumpridas, precisam de atualizações tecnológicas, operacionais e de combustíveis, né? Então, o momento onde acaba de ser aprovado uma estratégia com metas exigentes, ele, a meu ver, tem dois aspectos, né? Primeiro, um desafio, né? Um desafio de você conseguir descarbonizar com o custo que isso vai representar e com o impacto que esse custo terá sobre os países, né? E, por outro lado, uma oportunidade, eu acho que diz respeito um pouco mais a nós aqui, que dentro dos combustíveis de zero ou quase zero carbono estão os biocombustíveis, o biodiesel de soja, o etanol de milho e de cana. Então, pelo número de navios, pelo consumo que foi dito aqui, 200 a 80 toneladas por dia, nós podemos ter ideia da dimensão dessa demanda, uma demanda exponencial, e o Brasil tem uma oportunidade de participar desse mercado. Mas essa oportunidade ela precisa superar desafios, porque, além da necessidade de combustível de baixa emissão, há uma preocupação mundial com o biocombustível e há uma narrativa que nem sempre bate com a realidade em relação aos biocombustíveis. Então, nosso trabalho da nossa delegação na ONU, na IMO, que é uma agência da ONU, é mostrar a utilidade dos biocombustíveis, mostrar que os biocombustíveis no Brasil não competem com a comida e não degradam o solo, né? E que eles podem, sim, com pouca adaptação, um pouco retrofit, participar do esforço da estratégia de descarbonização. Não é fácil pelo esforço de adaptação e pela oposição que a gente tem sofrido lá, basicamente por países europeus continentais que se preocupam provavelmente
com o aumento de custo, né, de biomassa ou uma competição, talvez, com outros biocombustíveis. Então, nós temos levado, a nossa delegação é boa, né? A Cláudia integra a nossa delegação, os produtores de biocombustível, a FS, a Raiz, né? Copersucar, a Biate, a Petrobras, com a parte de biodiesel, mas também os representantes da indústria, as universidades, a USP, a Federal de Itajubá, a Unicamp e a COP da UFRJ nos ajudam bastante, né? E a FIP da USP nos ajuda também para modelar os impactos econômicos das medidas, porque nós queremos as medidas de menor impacto e maior alcance, e a nossa delegação tem tido uma participação muito efetiva e importante na IMO. Essa estrutura que o Brasil tem para atuar na IMO é por meio de uma secretaria executiva, onde eu fico. Cada comitê da IMO tem um coordenador, e eu coordeno no Brasil todos os assuntos ambientais do comitê MPC, Marine Environment Protection Committee. Tem uma coordenação em Brasília, onde participam 13 ministérios e uma agência, que é a ANTAC, e 2 representações permanentes lá em Londres com a Marinha, que exerce no Brasil a atividade da Autoridade Marítima, e o Ministério das Relações Exteriores, que é o nosso, que zela pelas convenções que o Brasil é signatário, e a Marpol é uma dessas convenções. Então, basicamente, este é o cenário, o desafio é grande, mas a oportunidade também é gigantesca, e a gente quer fazer parte desse esforço e integrar essa oportunidade. Obrigado. Obrigado, comandante. Bom, nosso tempo já foi para o espaço, mas o Giuseppe vai dizer para a gente se a gente vai ter etanol para tudo isso. Bom dia a todos, Giuseppe Lobo do Bioinde. Primeiro é um prazer participar de uma mesa com o Carlos, com a Cláudia, com o comandante Fernando, com o Rodrigo. São grandes especialistas no tema. Minha área é um pouco mais a produção de etanol, e aqui renovo o prazer de estar com a Cláudia, que é da FS, que é uma grande associada nossa e que tem o DNA do Mato Grosso, né? Falar um pouquinho da produção de etanol do Mato Grosso e como é que a gente pode se encaixar dentro dessa questão de descarbonização da matriz energética do modal de navegação. O Mato Grosso tem uma história recente de crescimento muito forte na produção de etanol. Até 2017, nós tínhamos ali um volume que chegava a 1,2 bi, 1,1 bi, oscilava entre 1 e 1,2 bi de litros. E a partir de 2017, com a primeira instalação da FS de uma usina de etanol de milho, nós começamos a incrementar o volume aí exponencialmente, né? No último ano, nós alcançamos o 2º lugar na produção de etanol do Brasil, com um volume de 5,7 bi de litros. Desses 5,7 bi, o etanol de milho corresponde a 4,6 bi de litros, a cana com 1,1 bi. E a nossa perspectiva é que nessa safra 24-25 a gente tenha um incremento de 10%, chegando aí a aproximadamente 6,3 bi de litros, e esse crescimento sendo, sobretudo, no etanol de milho, né? Então, o etanol de milho deve ter aí um volume de 5,2 bi, e a cana vai ficar no mesmo patamar de 1,1 bi. O fato é que o estado do Mato Grosso, com esse volume todo de etanol, ele também tem uma questão que é sensível, que é a logística para a gente escoar todo esse etanol, né? Considerando, por exemplo, a distância Rondonópolis-Paulínia, nós temos aí 1.200 quilômetros de distância, né? O estado do Mato Grosso, só para a gente ter uma ideia de dimensão, a gente tem uma França e uma Alemanha juntas, formando um estado que fica no coração do Brasil, né? No centro, inclusive o centro geodésico da América do Sul fica no Mato Grosso. Então, temos aí 1.200 quilômetros de distância até Paulínia, e considerando, por exemplo, Lucas, que é onde a FS tem uma das fábricas, até Miritituba, são aproximadamente também 1.200 quilômetros, 1.100, 1.150 quilômetros. Então, é uma questão que é muito importante. Aí eu trago um ponto que o Carlos trouxe, que a Cláudia trouxe também,
que é o Net Zero também em toda a cadeia, né? Como é que a gente vai escoar todo esse etanol tendo uma redução de emissões e zerar as emissões. Lá no Mato Grosso, a gente tem uma experiência muito interessante no biodiesel, de utilização de uma operação 100% a biodiesel, lá pela AMAG, né? na operação deles. Talvez seja um ponto interessante a gente observar. Temos também aí alguns projetos em relação a biometano, biogás, que também podem ser interessantes na descarbonização da matriz, mas, sobretudo, a gente precisa pensar em uma forma mais eficiente de escoar esse etanol, que sobretudo, seria um etanol duto que a gente pudesse ligar até os principais centros consumidores, né? Agora, eu tinha algumas provocações que eu tinha anotado, a Cláudia até acabou esclarecendo algumas, o Carlos também na fala deles, mas eu acho que nessa questão de neutralização das operações, a gente poderia também usar instrumentos financeiros internos que a gente tem para a gente desenvolver isso. Por exemplo, o Fundo da Marinha Mercante. Eu não sei o quanto o Almirante está engajado nessa questão do Fundo da Marinha Mercante, mas a gente tem um fundo que tem recursos relativamente vultuosos para utilização na renovação da frota da Marinha Mercante brasileira e acho que a gente poderia incluir uma variável de sustentabilidade, por exemplo, no acesso ao fundo da Marinha Mercante, né? Para a gente também trabalhar nessa questão da neutralização de toda a operação, né? Outro ponto que para a gente é muito importante, e de certo modo a Cláudia tangenciou, e eu queria que depois ela explorasse um pouco mais, é a nossa estrutura portuária, né, de tancagem. Como é que está a nossa estrutura portuária nos portos onde a gente vai ter demanda por biocombustíveis e como é que a gente pode fazer uma ligação eficiente e com baixa emissão dos centros produtores até essa estrutura de tancagem, né? Obviamente, a gente tem uma estrutura muito forte aqui em São Paulo, Santos, a gente tem também uma estrutura grande ali em Vila do Conde, Miritituba, mas nos portos do Nordeste também vai precisar desenvolver uma estrutura de tancagem, se não tiver, que precisa ser trabalhado. Então, acho que era isso, Rodrigo. Minhas primeiras provocações são essas, mas ao longo do debate aí a gente vai trazendo alguns outros elementos. Muito obrigado a todos. Eu já passo direto para o Carlos e para o Carlos para falar sobre a tancagem e depois o comandante para falar sobre o adicional de Marinha Mercante. E vocês aí, à vontade, quem quiser fazer pergunta, por favor, já indique que a gente já passa. O Giuseppe trouxe dois excelentes pontos aí, né? Eu não sou especialista da parte de porto, né? Participo ao largo, mas sofro com o porto também, com a falta de infraestrutura. Não é só tancagem, tá, Giuseppe? É bem mais que isso. É calado para chegar nos portos, né? Os navios não têm calado. Então, uma coisa interessante de pontuar disso que você falou, antes de entrar no mérito, são as ações integradas, né? Porque assim, a IMO, ela só vê o navio. Então, ela eleva a régua para o navio, mas ela não vê o efeito colateral que faz. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. A cabotagem, onde a gente opera hoje, a gente compete com um caminhão, né? Então, se o meu navio ele deixa de ser eficiente e não consegue alcançar, né, a régua que está sendo colocada, automaticamente essa carga vai para o caminhão. Automaticamente, no minuto seguinte, o produtor, o industrial, ele não pode parar a fábrica. Ele vai pegar essa carga que está no navio que faliu, ou que não chegou, ou que está atrasando, ou que está caro, põe no caminhão. O que acontece quando põe no caminhão? Aumenta 5 vezes a emissão. E a IMO não está nem aí para isso. A IMO, desculpa, botei para o senhor, né? A IMO, como órgão, ela não olha isso. Então, não tem uma... Aí você falou dos portos, né? A questão da tancagem. Tem a questão também, assim, o navio ele é penalizado quando ele está parado, porque ele está queimando muita energia nos motores de geração de energia. É uma pequena termoelétrica para gerar energia para o navio.
Se ele não atraca porque o porto não tem infraestrutura, ele está sendo penalizado. Então, também não tem um gatilho para falar, olha, vamos pensar o todo, né? Vamos pensar, pô, eu preciso escoar esse etanol, eu preciso ter tancagem, né? Eu não tenho resposta para tancagem, mas eu tenho para o fundo de marinha mercante. Seria uma excelente ideia o que você acabou de falar, e acho que uma excelente ideia, desde que tivesse estaleiros para construir navio no Brasil. Então, o uso do fundo de marinha mercante está associado a construir no Brasil. Eu te falo isso de cadeira, que nós tentamos construir já algumas vezes e não conseguimos. Né? Então, é uma série de assuntos que estão assim tratados esparsos. Né? Falta a gente ver o governo agindo muito legal na parte do hidrogênio, e está, né, um movimento muito bacana. Mas eu acho que falta essa integração para discutir esses pontos que estão soltos, as pontas soltas. Né? E cada segmento está correndo para um lado, a navegação está correndo, eu vejo que, né, a parte de rodoviária, a parte de aviação, mas a infraestrutura está ficando desamarrada, solta, e é isso que eu vejo. Né? Comandante, por favor. Você quer falar antes? Você quer falar? Eu vou só adicionar. Dos portos, eu falo. Eu vou só adicionar um ponto que, assim, né, a gente falou, acho que o Carlos trouxe a questão de todos os combustíveis que estão sendo avaliados nesse portfólio, né? E eu acho que a mudança para a gente tratar o etanol num porto, ela é muito menor do que qualquer outro combustível. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que se apegar nele, né? Vamos dizer assim. Qualquer outro combustível vai precisar desse... Eu acho que eu chamaria esse mesmo dilema que você trouxe, né, do ovo e a galinha, o mesmo ponto. E a gente teve essa discussão, não sei se você lembra, lá na IMO, quando a gente almoçou, falando com a Petrobras, e a gente conversando, e lógico, né, eles provocando, né, como grandes potenciais utilitários aí do combustível, provocou e falou: e se eu hoje falar que eu preciso de 5 navios a etanol, você vai ter como me entregar ali no porto? Né? E a resposta foi: não, hoje não consigo, mas eu acho que para qualquer outro combustível não vai ser possível, mas eu consigo num espaço de tempo e investimento provavelmente menor do que qualquer outro. Né? Então, isso precisa mudar. Né? Eu acho que a gente precisa sair da inércia, né, com relação a qual é o combustível que o Brasil vai se posicionar, por exemplo. É lógico que o Brasil também depende da regra mundial. Né? A gente não vai estabelecer nada que vá contra, isso é bem importante, né? Qualquer jurisdição internacional, global, ela vai ditar a regra, e se você adota uma medida diferente, você vai ser penalizado indiretamente por isso, né? Porque você está transportando internacionalmente, existe uma regra internacional, se você mudar, então o nosso esforço, né, ali está sendo defender que seja possível internacionalmente a gente usar, para depois que a medida nacionalmente ela possa ser garantida, né? E aí você consegue ter essa movimentação. Mas eu entendo também que é muito difícil a gente começar, o chicken egg, né? É o ovo e a galinha, se você não sabe exatamente qual combustível o país quer focar. Né? E por quê? Porque tem uma medida internacional. Mas a gente está muito acreditando, a gente acredita intensamente que o biocombustível vai ser esse potencial e essa possibilidade, essa oportunidade. Né? Então, política pública, com relação a esse incentivo do uso, né, na embarcação nacional, né, poder usar fundos né, hoje que você tem disponibilidade para fazer essa transição, eu acho que é um pontapé inicial, inclusive. Ótimas as preocupações, né, e as provocações. Existe uma realidade atual que essa não deve mudar muito. Né? O Brasil não é construtor de grandes navios, né, e nossos estaleiros. Os grandes construtores são os europeus, né, são gregos, né, a China, a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos. Eles são os construtores de grandes navios. Nossos estaleiros constroem navios menores, mas também adequados para o trabalho de offshore, de onde vem muito do nosso petróleo. Então, nós não seremos construtores de grandes navios no curto espaço de tempo. O outro aspecto é a questão dos portos. Né? Os portos, os navios, para se tornarem mais econômicos, né, e menos emissivos por tonelada milha transportada, passaram a ser maiores. E maiores a profundidade para baixo da linha d'água, que a gente chama do calado, passou a ser maior também. É uma outra limitação para os nossos portos. Né? Eles precisam aumentar a profundidade, é muito caro a dragagem de aumento de profundidade para poder possibilitar navios maiores. Mas isso é uma realidade
que estaria mais ao alcance do Brasil como país, né? Que nós somos a 10ª economia do mundo. Sobre a questão da IMO ter mandato, realmente a IMO só tem mandato sobre os navios, e sobre eles vai exigir, vai ter a exigência, e a penalização, que chamam assim, na verdade a cobrança, é porque todo combustível menos emissivo vai ser mais caro. Então o elemento econômico vai incidir sobre eles, porque hoje a maior parte do combustível é fóssil, né? É emissivo. Sobre esse combustível fóssil, a partir de 2027, vai incidir um elemento econômico que me parece que vai ser bem caro, 200, 300 dólares talvez por tonelada, e vai aparecer o ovo ou a galinha rápido, né? Assim que vier esse elemento econômico a partir de 2027. Né? Sobre a questão das ações que nós podemos fazer como país, além de atuar na IMO, realmente a ANTAC faz parte da coordenação dos assuntos da IMO, para que ela possa ser um catalisador da adequação dos portos, né? E o BNDES, na questão do Fundo da Marinha Mercante, né, que tem bastante recursos, seria o operador desses recursos dentro de alguns requisitos que estão sendo desenvolvidos. Então, o BNDES tem estado conosco, tem um segmento, um departamento lá que tem tratado do segmento marítimo, né, para identificar um tipo de financiamento, uma linha de crédito, né, ou um tipo de participação dos recursos do Fundo da Marinha Mercante dentro de navios que precisam ser menos emissivos. Então, isso aí está a caminho. É complexo, né, é uma parte até que não é dentro do meu entendimento, é um outro segmento que está tratando desse assunto, mas está a caminho ações envolvendo o BNDES, de forma que possa usar o recurso, a parte de recursos do Fundo da Marinha Mercante. O conceito atual que está se utilizando são 2 combustíveis, né? Então, sempre com o combustível fóssil como backup. Então, hoje, esses navios a metanol podem queimar tanto o combustível fóssil quanto o metanol, mesmo motor, tem tanques separados, obviamente, para cada tipo de combustível, e é assim que funciona. Né? Então, é um plano B, né? Se faltar o metanol, ele consegue usar o VLSFO, né? Que é o Very Low Sulfur, combustível de baixíssimo enxofre, né? Bem, eu já avancei aqui no horário do Daniel, que é no próximo painel. Queria agradecer vocês, belas apresentações, impressionado com a evolução do tema mesmo. E ano que vem também, de novo, Salib, eu acho que tem que continuar esse painel. Obrigado a todos.